Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Hoje teremos a nossa aula técnica de número 9 de 2015 com o tema sobre gerenciamento eletrônico do Ford Fiesta. Então veremos o que? Todos os detalhes referentes à aula de sinais de entrada do Ford Fiesta com motor 1.6 Flex. Então, aqui aos alunos linkados: André Silva Rocha, Angelino Bernardo, Anísio Halber, Caio Chagas também está linkado, nos acompanhando, Diomedes, de Brasília, Edu Ferreira Andrade, pessoal de região aqui, interior de São Paulo, né, coladinho com São Paulo, Francisco Neves Neto, da Mecânica Chiquinho, Jaldec Almeida, Zelmir, do Piauí, Magno Bertoldi, Marco Celso Gutierrez, entre tantos alunos de ponta a ponta do nosso Brasil, em mais uma aula aqui no seu MEC, seu Universo do Mecânico. Hoje aula de terça-feira, gerenciamento eletrônico do Ford Fiesta 1.6 Flex, injeção Marelli AW 4CFR. E hoje, o quarto encontro sobre esse Ford Fiesta, né? Veremos sensor parte 1. Então iniciamos a parte de sinais de entrada, o que entra de informação para a unidade de controle eletrônico aqui, IAW 4CFR do Ford Fiesta 1.6, ok? Por falar em sinais de entrada, sempre muito atentos com o seguinte, pessoal. Hoje, primeira aula do Fiesta sobre sinais de entrada. Sempre muito atento, porque se entrar uma informação errada para o módulo, tá? Errada, ele acredita. Ele só entende, a ECU só entende como falha da informação em duas situações: CC ou CA. O que é o tal do CC ou CA? CC, curto-circuito. CA, circuito aberto. Então gravem sempre isso. A ECU só vai identificar falhas nos sinais de entrada em duas situações: CC e CA. Como assim? Se o módulo manda 5 volts para o sensor funcionar, ele espera uma resposta de 0 a 5 volts. Porque o módulo manda um positivo e manda um aterramento. Então, se manda aterramento e manda 5 volts, como vai ser a resposta? Entre 0 e 5. Tá? Não pode nem ser 0. 0 já é sinal de curto, né? Ou mesmo circuito aberto. E o 5 também sinal de curto. Então o que? Tem que estar dentro dessa variável, entre 0 e 5 volts. Nesse exemplo, o que estiver fora disso já vira o que? Vira uma falha, um curto-circuito ou um circuito aberto. Então sempre pensem nisso, que a ECU envia informação, tá? Envia tensão de trabalho para os sensores, melhor dizendo, positivo e negativo, e espera a resposta. Essa resposta tem que estar dentro dessa faixa de trabalho. Se manda negativo e 5 volts, tem que estar acima de 0, abaixo de 5. Aí é um sinal compatível, é uma resposta compatível. Fora disso, não fica mais compatível. E aí ele entende como falha. Então sempre gravem isso. CC e CA, o curto-circuito e o circuito aberto. Assim que isso identifica falhas nos sinais de entrada, é o que iniciamos na aula de hoje aqui no seu UMEC. Vamos lá. Semana passada eu falei sobre o subsistema de combustível, né? Semana passada foi feriado, a aula passada, né? Subsistema de combustível do Ford Fiesta 1.6 Flex. Então, abordei o assunto referente a ele de bomba, filtro, tubo de distribuidor, regulador de pressão,
eletroinjetores, né? Ou seja, todo o circuito de combustível do Ford Fiesta 1.6 Flex, tá? É um subsistema importante e que está aí, né? Entre as falhas mais comuns, temos nesse subsistema boa parte das falhas, realmente, pessoal. Onde tem a maior parte das falhas é subsistema de combustível. Bom, aula de hoje, aula de sensores, vamos começar com tudo. 2 sinais bem interessantes, até fácil para testar pela localização, mas um é super importante. O outro é um sinal complementar. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o sensor de rotação do motor e o sensor de fase. Lembrem-se, 2 eixos do motor. Eixo virabrequim, comando de válvulas. O virabrequim tem o quê? Ele tem, por natureza, por um motor ciclo Otto, ele dá 2 voltas para o motor dar 1. Comando de válvulas, não. Ele dá 1 volta e o motor dá 1. Então, são sinais diferentes. O rotação, virabrequim. O fase, comando de válvulas. Só que o mais importante, disparadamente, é o sinal de rotação do motor. Que além de ele informar rotação, ele ainda informa o PMS do motor. O ponto morto superior. Então ele tem 2 informações que o módulo, recebendo os sinais que ele conta os dentes, o módulo com esses sinais dos dentes consegue identificar a rotação e o PMS do motor. E o fase entra aqui como um sinal complementar, ou seja, ele é um complemento. A rotação é o principal, o fase complementa a informação para o módulo tornar o sistema com uma injeção sequencial de combustível e ainda um controle de detonação na ignição individual, cilindro por cilindro. Então é isso que o fase auxilia, tá? Então não é um sinal primordial fase, não. É um sinal complementar. Telinha de introdução para vocês. Iniciemos as aulas sobre os sinais de entrada deste veículo da Ford. Afinal, é através desses sinais que a ECU tem condições de adequar todo o mapeamento do sistema. Então, claro, né? Se não fosse os sinais de entrada, como que a ECU ia mapear os atuadores? Ia controlar os 4 injetores, a bobina dupla, canister, partida frio, atuador de marcha lenta. Não tem jeito. Então, esses componentes, os sinais de entrada, tornam-se fundamentais para adequar todo o mapeamento do sistema. Então vamos lá ao Ford Fiesta. Boa aula a todos vocês, alunos aqui do MEC. Então temos aqui o veículo, né, o slide inicial com o carro Fiesta 1.6 e agora a nossa diagramação inicial e já mostrando, né, ó, em asterisco, lado esquerdo da tela, em azul, os sinais de entrada, os sensores para ECU e a W4CFR. Em seguida, os atuadores. Quais sinais estão aí com asterisco? Fase e rotação em PMS. São os focos da aula de hoje. E aí, na sequência das aulas, vamos vendo os outros sensores para vocês também. Então, a aula de hoje, fase e rotação do motor. Detalhes iniciais. Para termos qualquer início de mapeamento, se faz necessário o sinal de rotação do motor. Assim, esse sensor torna-se indispensável para a ECU calcular e fazer comandar a injeção e a ignição no veículo. Rotação é base para uma série de mapeamentos. Sim, sempre vai precisar da rotação do motor, porque é com ele que nós temos os cálculos. É ele que permite o cruzamento de dados para termos as informações corretas. Então, é um sinal fundamental. Tanto é que, sem esse sinal do sensor aí, o motor não pega. Não pega.
Podemos ter todos os outros no carro, todos os outros, menos ele. Eu posso desligar todos e deixar só ele. O motor pega. Ah, não vai ter aceleração, vai estar meio esquisito. Sim, mas o motor pega. Só com ele. Porque ele é o sinal base para a formação de todas as informações, todos os cálculos necessários do sistema, tá? Bom, temos aqui a localização do sensor. Ele está na lateral do bloco do motor, né? Aqui na foto do motor cheio, né? Não dá para ver só o sensor em destaque, vamos ver ele já já, tá? Ele está na lateral do bloco. E o acesso a ele, assim, diretamente no carro, por baixo também dá, mas por cima é um pouquinho mais fácil. Desde que o motor esteja frio. Quente ali não dá, por causa do próprio coletor, ventilador. Não dá para mexer com ele quente não, hein? Localização. Fixo diretamente no bloco do motor 1.6 Rocan, temos o sensor com um simples parafuso de fixação, né, de 6 milímetros e de forma fixa e única de montagem. E aponta para o volante do motor, que é a roda dentada. Então o sensor ele já está apontando para o câmbio. Quando você encaixa o sensor no lugar, ele está apontando para o câmbio. Por quê? A roda dentada neste motor é nas costas do volante. Então o sensor ali, por ele, não vaza óleo, não vaza água, não entra ar falso, nada. Simplesmente ele está apontando para a caixa seca, tá, do câmbio, né? Entre motor e câmbio. Não tem ajuste, não tem regulagem. É colocar e apertar o parafuso. Acabou. Não tem ajuste. Não tem mais, assim, de regular, ângulo, etc. Nada disso, tá? O que mais? Nós temos, com esse sinal do sensor, conforme o motor gira, a informação que a ECU precisa referente à rotação do motor. É a contagem que a ECU, que é, né, uma unidade, uma comunicação digital possui, que faz exatamente esse correto funcionamento do sistema, tá? Vamos à peça? Claro, né? Eis aqui o sensor de rotação do motor. Isso aqui, ó, como falei, uma peça pequena, único. Colocar ali um parafusinho de 6 milímetros, apertou, acabou. Não regula, não faz nada. Simples e direto ali o sensor de rotação junto à caixa seca do motor, tá? Bom, esse sensor de rotação, tá? Temos o que? Temos um detalhe referente, tá, a o seu funcionamento. Porque é um sensor já do tipo, tá, indutivo, não é Hall. Vamos lá? Sensor de rotação é um sinal fundamental para o sistema. Trata-se de um sensor do tipo indutivo, com uma bobina interna e um ímã permanente. Está fixo e sem ajuste, e aponta diretamente para os dentes da parte traseira do volante do motor. Então, primeiro, ele tem uma bobina interna, dá para medir a resistência, veja já os valores, tá? E, na sua ponta, um ímã permanente. Conforme temos a passagem dos dentes, esse ímã terá uma alteração magnética e vai alterar o valor na bobina interna, gerando um sinal indutivo, tá, do tipo alternado. Não é um sinal digital, é um sinal alternado, tá? Vamos ver já já mais detalhes sobre esse sinal. O importante é entender que este sensor tem fácil localização, ele está ali bem fácil acesso e ele é fundamental. Sem ele, como já falei, o motor não funciona.
Vejam aqui a peça em um outro ângulo, tá? Ó, compridinho, fixo por um parafuso, e o lado de fora da caixa seca ali entre motor e câmbio fica só essa pontinha do conector, ó. É só encaixar aí o conector elétrico de 2 vias, posição única. Tem um funcionamento simples e é uma peça bem robusta. Não é muito comum estragar, problemas. Negativo. É bem simples esse componente, este sensor de rotação do motor, tá? Como que ele funciona? Vamos ver como que é o seu funcionamento? Vamos lá. Funcionamento do sensor de rotação. A movimentação do motor, sim, dos dentes do volante, teremos a excitação da bobina do sensor de rotação, que gera um sinal em onda senoidal em corrente alternada. Então, sempre que o volante se movimenta, os dentes nas suas costas vão girar junto. E aí teremos o quê? Um sensor parado e os dentes passando próximo a ele. Lembre-se, na ponta tem um ímã. Quando o metal passa próximo ao ímã, você vai alterar, né, o funcionamento, vai alterar o campo magnético desse ímã. E vai gerar uma tensãozinha na bobina. E é uma tensão em corrente alternada. O sinal formado por esse sensor é um sinal senoidal, ou seja, é um sinal que sobe e desce da linha 0 volts. Não é só positivo, sobe e desce, tá? É um sinal alternado nesse caso. Claro, para poder falarmos do sensor de rotação do motor, temos que saber quem é que vai fazer essa excitação nele. Como que é feito isso? E isso não é feito a olho. E, aliás, nós, na prática, na oficina, nem sequer dá para mexer nisso, porque isso já é fixo, já está estampado, já está fundido no próprio volante do motor e calculado pela engenharia. O volante do motor, ele encaixa em quantas posições no eixo virabrequim, pessoal? Quantas posições dá para montar o volante do motor? Uma? É, só uma. Você não consegue montar em posição errada. Não dá. Só tem uma posição de montagem, tá? Logo, pela engenharia ficou determinado a contagem de dentes e determinado dente refere-se ao PMS. Então, o 20º dente nesse motor refere-se ao PMS do motor cilindros 1 e 4. E o 50º dente... Ué, por que 50º dente? Vamos ver. É uma roda dentada de 60 dentes. Tá? 60 menos 2. Então, se o 20º dente é PMS do 1 e do 4, meia volta depois, quantos dentes tem o volante? 60. Meia volta, 30. 20 mais 30, 50. Então, o dente de número 50 é o PMS agora do segundo e terceiro cilindros. Então, aí já se começa o quê? Já se começa a desenhar o funcionamento do motor. Ou seja, no projeto, na engenharia, que ficou determinado que o volante do motor é que seria a roda dentada. E além de contar a rotação do motor, por dente, assim, ó, como que o módulo comanda a rotação do motor? Como calcula isso? O motor funciona em que tipo de regime? Qual é a unidade de medida? Hein? RPM? Ah, então é rotação por minuto. Legal. Então, se eu contar os dentinhos ali, ó, né, em determinado tempo, eu terei, depois multiplicando isso, rotação por minuto. É aí que a engenharia entra. Por quê?
o sensor de rotação, ele não dá informação para o módulo da rotação. Não se assustem, isso é realidade. O sensor de rotação não informa para o módulo a rotação do motor. Sinto muito. Ele não informa. Ele manda um sinal para o módulo. Ó. Módulo, 800 rotações por minuto. Módulo, agora 2.000 RPM. Não, agora caiu, 1.500. Ele não manda essa informação. Ele manda o quê? Os sinais dente por dente. Quem calcula essa rotação por minuto, é a ECU. Captaram a mensagem? Entenderam isso? O sensor de rotação não dá informação de rotação, ele dá sinal de pulso. E o módulo conta esses pulsos como se fossem os dentes. E aí determina a rotação e o PMS desse motor também. Cilindros 1 e 4 e 2 e 3, que são cilindros gêmeos. Entenderam? Vamos lá falar sobre a super grande roda dentada desse motor. É uma roda dentada diferente, né? Não existe super grande. É o quê? Uma roda dentada bem robusta. O próprio volante do motor, desse motor Zetec Rocan, ele faz a função de servir de apoio para a embreagem, servir de apoio para o motor de arranque, né, a roda dentada, né, a cremalheira do motor de arranque, servir de contrapeso para balancear o giro do virabrequim. Por isso que o volante do motor é pesado, né? Serve de contrapeso, né? Para dar embalo no motor. E ainda uma quarta função, servir de roda dentada para o sensor de rotação. Estão vendo os dentes atrás, pessoal? Eles não são assim simétricos, iguaizinhos, não, tá? Tem alguns dentes que são um pouco diferentes, tá? Mas eles são o que, ó? Fundidos diretamente nas costas do volante do motor. Tá? E assim você tem a roda dentada. Como o volante só encaixa numa posição no virabrequim, conforme o virabrequim se movimenta, o volante vai girar junto. Mas como isso já foi projetado, esses dentes que faltam, né, literalmente eles são arrancados, né, na hora de determinar a posição certa do volante. Então faltam 2 dentes, mas na verdade eles foram tirados na hora que acertou a posição certinha, né, desse motor. Então você tem no volante detalhe referente a mapeamento do rotação. O sensor de rotação, com base no giro do volante, é que terá aí o seu sinal enviado para a ECU. Volante do motor. Como é montado em posição única no eixo virabrequim, está definida a posição dos cilindros e assim a distância exata para o PMS, ponto morto superior, dos cilindros. E a ECU consegue calcular facilmente a rotação e o PMS. Então, de novo, pessoal, falei agora há pouco, né, que quem manda o sinal para o módulo é o sensor de rotação. O módulo conta isso. Quem que é o sensor de PMS? Não tem, né? É o próprio sensor de rotação. Mas como que ele manda o sinal de PMS para o módulo? Não manda. Não manda. O módulo que calcula. Através daquela defasagem de 2 dentes, vai se contando os dentes e sabe que 20º dente, PMS do 1 e do 4, 50º dente, PMS do 2º e 3º cilindro. Então, na verdade, quem calcula é o sensor só manda o sinal para frente, pessoal. Captaram isso? É importante, sério, é importante vocês terem bem essa noção de que os sensores, geralmente, eles só mandam o sinal para o módulo. É a unidade de controle eletrônico do motor que faz o quê? Esse cálculo, que calcula o sinal enviado. E aí determina a rotação e o PMS desse motor, tá?
Por falar no volante do motor, observe o destaque. Temos aí na figura o próprio volante, no círculo vermelho, o espaço com a falta de 2 dentes. Observe que não são dentes assim, né, igual da cremalheira, mas são, né, fundidos na própria parte traseira do volante. E ali faltam 2 dentes. Por que faltam 2 dentes ali, pessoal? Simples. É para a ECU perder a contagem. É para a ECU perder a contagem dos dentes e começar novamente do 1. Ela não precisa ficar contando, né? 1, 2, 3, chegou lá no final. 56, 57, 58. Aí pula 2 dentes. Aí, 59, 60. Não. Ela tem que contar até 60. Vai, para ser mais preciso, até 58, tá? Porque faltam 2 dentes. E aí sim se consegue fazer, né, a adequação do PMS. A falta de 2 dentes não é para a rotação do motor, é para o PMS, tá? Essa falta de 2 dentes no volante serve justamente para a ECU sempre iniciar uma nova contagem. Assim, teríamos 60 dentes no volante, mas com a falta de 2, temos 58 dentes no total. Ou seja, o que importa era contar sempre de 1 até 58. O restante não importa. Zera a contagem, ela esquece e já começa de novo. Por isso que faltam esses 2 dentes, para meio que zerar e sempre estar reiniciando a contagem do sinal do sensor de rotação. E dessa forma, você tem, além de rotação, que é determinado, o PMS. Comparem, pessoal, com carros antigos que usavam distribuidor. Carros que usavam distribuidor, você tinha o quê? 4 sinais, né? Um motor 4 cilindros. Os 4 cantos do eixo do distribuidor, por exemplo, ou 4 janelinhas de sensor Hall já moderno. 4. Em 360 graus do motor. Ou seja, você tinha um sinal a cada 90 graus de giro. Calculado isso. 360 graus, que giro vira brequim. Tá? Dividido por 4, um sinal a cada 90 graus. E agora? 360 dividido por 60 dentes, você tem o quê? Um sinal a cada 6 graus. Olha, pessoal, de 90 para 6. A diferença é muito grande, realmente. Ou seja, a precisão de mapeamento, a adequação do tempo de injeção, a adequação da ignição, fica muito mais nítido dessa forma. Porque você progride, você avança nesse mapeamento. Ok? Telinha de aula, o painel de instrumentos desse Ford Fiesta 1.6 e, claro, como sempre, mais uma dica para vocês. Com o sinal de rotação e PMS, ponto morto superior, a ECU já consegue mapear a injeção em banco a banco e a ignição também, já que a bobina libera a centelha também de 2 em 2 cilindros. Então você consegue já, só com o sinal de rotação, ter o motor funcionando. Limitado, mas já funciona. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência para falar mais sobre sinais de entrada aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática,
Primeiro, posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com um líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!